O primeiro responde. Fala galera, e este daqui é o vídeo que eu vou responder as perguntinhas que vocês fizeram lá no post no Facebook. Se você não sabe do que se trata, eu coloquei essa semana, na semana passada, eu acho, sei lá quando foi, lá na fanpage do Cuscuz, pra galera mandar perguntas aleatórias sobre mim, sobre o Cuscuz, sobre quadrinhos, livros, etc. E a gente recebeu mais de 90 perguntas, caras. Sério, ó, vocês são demais. Eu pretendo fazer esse quadro frequentemente para poder ter essa interação maior entre você e eu. Então eu selecionei as melhores perguntas porque realmente não tem como eu responder mais de 90 perguntas. Mas eu vou tentar responder o máximo possível. Primeira pergunta é do Wagner Caiotti. Me desculpa se eu pronunciei seu sobrenome errado. Como descobriu esse universo dos quadrinhos? Bom, na verdade eu comecei a ler quadrinhos quando eu era bem criança e foi com Turma da Mônica. Basicamente, Turma da Mônica foi que me introduziu e que me fez gostar muito de quadrinhos. Depois disso, eu acho que quando eu era criança ou adolescente, eu nunca li nada de herói, nunca tinha lido nada de herói. Até que há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi começar a ler, tipo assim, do nada. Eu simplesmente me encantei por algum motivo que eu não me lembro pelo Capitão América. E aí eu peguei uma série dele que tava saindo na mensal aleatória. E aí a partir daí eu comecei a comprar e ler. E aí já veio a colecionar. E aí eu comecei a conhecer de tudo. Derek Santos me perguntou quais os tipos de livro que você mais curte. E se eu gosto de Sherlock, ou o livro ou a série. Bom, os livros que eu mais curto... Teve uma época na minha vida que eu gostava muito de livro YA, que é Young Adult, tipo John Green, essas coisas, contanto que eu comecei o Cuscuz, inclusive já respondendo até outras perguntas, outras pessoas que me perguntaram por que eu comecei o Cuscuz, eu comecei para falar desses livros que eu lia, que era John Green, Jojo Moyes, eram mais assim, YA e romance. Só que aí eu acabei... meio que tendo uma ressaca literária desse gênero de livro também, contanto que eu não leio esse gênero há muito tempo. Hoje em dia o que eu mais leio é tipo terror, psicopatas, essas coisas, zumbi eu tô lendo bastante, inclusive já tô atrás de um próximo livro de zumbi pra ler, e ficção científica, seja ela qual for. Não li alguns dos grandes clássicos de ficção científica, mas ainda tô me aventurando por isso. E sobre Sherlock, não é que eu não gosto. Eu nunca li e não vi a série ainda, então deixa aí no comentário se você quer muito que eu faça isso, porque aí quem sabe eu vou atrás, que realmente não me interessou a ponto de eu correr atrás tanto dos livros quanto da série. O Roberto Pereira perguntou quais os 3 roteiristas e desenhistas que eu mais gostaria de conhecer. Mark Waid, o Grant Morrison, cara, o Grant Morrison, se eu soubesse falar inglês assim, fluente, lindamente, seria uma das conversas mais loucas e brisadas da minha vida. E o Brian Kevogan, do Saga e outras coisas que eu estou buscando ler. Tem outros tantos aí, mas enfim, 3. E desenhistas, acho que o primeiro e único, talvez, que eu gosto muito dele, é o Steve McNiven. É o primeiro que vem na minha cabeça, eu não consegui pensar em nenhum outro. Ah, sim, o Alex Ross! Putz, acho que esse é o mais, Alex Ross. Eu ia falar pra ele me desenhar, pra ele pegar eu como inspiração pra alguma outra, sei lá, algum quadrinho X que ele fosse fazer no futuro. Imagina só. O Rinaldo Rezende perguntou, o que a gente pode esperar do Cuscuz daqui pra frente? Vai dar um tempo nos super-heróis? Então, eu já tava até esperando que alguém perguntasse isso, pra tentar esclarecer um pouco, porque teve muita gente que ficou confuso com essas mudanças. Acontece que eu tô com uma ressaca de heróis, mas isso não quer dizer que eu não estou lendo heróis ou que eu não vou mais trazer heróis aqui. Eu não falei em momento algum isso. Eu só vou dar um intervalo maior entre um vídeo ou outro de herói. Ou trazer coisas diferentes. O Otávio André Santos falou que num vídeo que eu fiz com o Lodi, eu prometi de pegar todos os encadernados dos Novos 52 da DC. E ele perguntou se eu tô cumprindo a promessa. Sim, eu só não peguei do Superman porque eu tenho os mensais em casa e tá muito caro. Então o resto tá tudo aqui atrás. Aquaman, Flash e Liga da Justiça. O Hugo Monteiro perguntou se eu vivenciando o mundo dos quadrinhos, se eu tenho interesse em fazer alguma HQ, em publicar uma HQ. Eu até tenho interesse, mas não é nada que eu planejo pra agora. Porque eu acho que publicar um quadrinho ou publicar um livro tem que ser uma história que você
sei lá, tipo, sinta, não, eu preciso publicar um quadrinho, eu preciso publicar um livro, e aí você cria uma história para fazer isso. Não, a história tem que te fazer isso, entendeu? Tipo, a história tem que te levar à publicação, não a publicação te levar à história. Então, eu até tive algumas conversas com outras pessoas, até com a minha noiva, de roteiro de quadrinho e tal, mas não é nada planejado para agora. O ou a faz de Sanders, eu não sei, desculpa. Ela ou ele falou que já viu na minha estante que eu tenho Crepúsculo, Rebelde, um monte de coisa, se eu já sofri preconceito com isso, se eu já fui discriminada. Já, com certeza, o tempo inteiro. Eu falo que eu já gostei um dia, ou que eu gosto, ou que eu não tenho nada contra Rebelde, eu já sofro preconceito por causa disso, mas eu não tô nem aí, cara. Na boa, eu gosto. Como eu gostei de John Green muito tempo na minha vida, eu não tenho vergonha disso, e é isso. Foi fase da minha vida. Brian Mazuka perguntou qual foi o meu maior desafio como youtuber e como isso mudou minha vida social. Bom, eu acho que o meu maior desafio foi aprender a falar em público, aprender a falar com outras pessoas. Inclusive no Amigos e Quadrinhos eu dei uma palestrinha lá, eu tava mó nervosa porque foi a primeira vez que eu fiz isso. Então eu acho que esse daí foi um bom desafio. E também, tipo, sei lá, cara, você se abrir pra essas possibilidades novas, conhecer pessoas totalmente diferentes, que às vezes só tem uma coisa em comum com você, que é gostar de quadrinho. E o que mudou, na verdade, foi muito minha rotina, porque grande parte do meu dia, assim, eu chego à noite do trabalho, inclusive já respondendo uma outra pergunta de como é minha rotina com o cuscuz. Eu chego em casa, eu vou editar vídeo, de fim de semana eu tenho que reservar um tempo pra gravar, então toda essa questão de se adaptar. E é óbvio que eu faço tudo isso porque eu gosto muito de estar aqui falando e, enfim, interagindo com todos vocês. Então, pra mim só foi bom e fez com que eu, sei lá, me libertasse dessas travas que eu tinha. Não eram tão grandes, mas ainda assim me ajudaram bastante. Carlos Eduardo Yagami perguntou qual é a personagem feminina que eu mais curto nas HQs. Olha, eu acho que das últimas leituras, eu não tenho assim uma personagem feminina favorita, mas eu tenho gostado muito da Carol Danvers, da Capitã Marvel. O Flávio Pascoal falou: sua coleção tá pegando fogo, você poderia salvar um único exemplar, qual seria? Nossa, cara. Bom, eu ia salvar não por ser muito valioso com relação a uma edição única, essas coisas e tal, e sim pela questão sentimental, eu ia pegar a Turma da Mônica Lições. O Vinícius Sintra perguntou quanto que eu gasto de quadrinho por mês. Bom, eu costumava gastar entre 80 a 200 reais. Isso variava muito assim, porque às vezes eu só pegava mensal, porque a grana tava curta. Às vezes eu pegava encadernado, às vezes eu fazia uma super compra na internet para parcelar no cartão. Então eu sabia que era no mínimo 80 reais, que eram as mensais e o que eu pegava em banca, essas coisas. Então era o mínimo. Atualmente eu não tô gastando com nada, porque eu abandonei as mensais e eu tô pegando encadernado só os que eu realmente quero. O Davison Carvalho falou: um filme, 2 autores de livros e 3 HQs nacionais. Um filme, Clube da Luta. Primeiro que vem à minha cabeça. 2 autores de livros, Rafael Montes, que eu tô muito encantada com ele recentemente. Ele é brasileiro, inclusive, carioca. E Isaac Asimov. 3 HQs nacionais favoritas: Hermínia, do Diego Sanches, Valente, do Vitor Cafadi, e Turma da Mônica Laços e Lições num pacote só, do Vitor e da Luca Fadi. O Miguel Faria perguntou quais são suas séries favoritas, no mínimo 3. Minhas séries favoritas: Sense8, assim, ó, de toda a vida, não necessariamente que eu acompanho, tá? Algumas eu já acabei. Acho que Sense8, Breaking Bad, apesar de que Breaking Bad eu ainda não acabei, e Friends. Friends é primeiro lugar na vida. Friends! Gente, Friends é maravilhoso. Eu preciso fazer um vídeo sobre Friends, vou fazer um vídeo sobre Friends. Então foi isso, eu tentei responder o máximo de perguntas que eu consegui. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo mais eu faço um outro post no Facebook, então se você não tá lá, não curtiu nossa fanpage ainda, por favor, né? Já demorou. Então vai lá, curte e acompanhe a gente por lá, porque quando eu for fazer outro vídeo assim, o Bar Responde 2, vai ser por lá que eu vou perguntar e deixar o postzinho lá pra vocês mandarem as perguntas. Eu agradeço a todo mundo, mesmo as pessoas não citadas aqui no vídeo. Vocês são incríveis. A gente se vê no próximo vídeo, então.
Um beijo e até lá. Tchau!